a ministração, ele é algo muito importante dentro da igreja, né? Dentro do evangelho. E nós temos um grande modelo, que é o nosso Salvador. É, Então, qual o sentimento de vocês quando vocês escutam falar, ouvem falar sobre a ministração? Interessante isso, né? Até 2018, nós escutávamos professoras visitantes e mestres Mestres familiares, né? familiares. Sim. Em 2018, então, o presidente Nelson é chamado como profeta, e aí ele vem já assim, de início já, com o conceito de ministrar. E é interessante porque foi falado naquela ocasião que ministrar não era um programa, como era Professora professora visitante. visitante, mestre Uhum. familiar e etc, né? Mas o presidente Nelson disse que era o estilo de vida, o modo de vida que o Salvador vivia, né? Então, é uma coisa que me chamou a atenção, é cuidar das pessoas como o Salvador cuidava. Olhar para as pessoas como o Salvador olhava, né? Então, se nós seguirmos essa fórmula, não tem, Uhum. não tem perigo de errar, E de não tem jeito nenhum. falha, Não né? tem falha, Não tem exatamente, é falha. perfeito. Uhum. Muito bem. Eu acredito que é exatamente como o presidente falou, né? Realmente a maneira de servir, a maneira de viver do Pai de Jesus Cristo, né? Então, ele vivia seguindo, cuidando dos outros, ministrando, né? É um modo de vida, não é um programa, né? Eu gostei dessa frase. É realmente tudo muito inspirado, né? Tudo da vontade do Senhor. E de fato, né? Tem, tendo Cristo, Jesus Cristo como nosso modelo e maior exemplo, a gente tira vários princípios, né? Que o Senhor ele nos deixa. Por exemplo, o amor ao próximo, Não ele é consigo algo aumentar que isso na aqui. administração nós podemos desenvolver. Nós podemos desenvolver o amor ao próximo quando nós ministramos aquele irmão ou qualquer pessoa que a gente vem encontrar na rua, né? O nosso espírito, ele se eleva, né? A questão da revelação pessoal também, ela é altamente integrada Sim. com a ministração, né? De Exato. você ajudar o seu próximo, de saber o que que você precisa trabalhar com aquela família, com aquela irmã, com aquela pessoa que você está ministrando. E algo que eu acho, assim, interessantíssimo é o serviço desinteressado, né? É você servir sem esperar algo em troca. E Cristo, ele foi o nosso maior exemplo em relação a isso. Ele servia sem esperar nada de ninguém, porque ele amava aquelas Exato. pessoas. Outra coisa interessante nisso é que não precisamos de uma designação para ministrar. Uhum. Eu não preciso receber do meu bispo, você vai cuidar da família A, família B. Sim. Ainda existe isso, né? Porque tanto o Quórum Sim. como a Sociedade de Socorro vai apontar algumas famílias para que nós possamos cuidar, pelo menos aí umas 4 famílias ou indivíduos, mas já não tem aquela obrigação que tinha da época das professoras Uhum. visitantes e mestre familiar, que tinha a mensagem, né? Que a mensagem era muito importante. A mensagem era tudo. Você podia Era não só cuidar da mensagem. família, mas tinha que dar Tinha que mensagem. dar Sim. mensagem. Eu lembro que o Elder Roland uma vez deu um discurso e ele contou que nos Estados Unidos tinha tido um grande furacão e 2 irmãos foram mestres familiares de uma senhora, foram lá visitar a irmã. Quando chegaram lá, a mulher estava com água assim cobrindo as mesas e ela tirando água e tal. E eles chegaram e disseram: Ai, mano, nós viemos lhe dar uma mensagem. Vimos que a senhora está muito ocupada. Nós voltaremos outro horário para fazer isso, né? Quer dizer, ele disse: esse era o momento deles arregaçarem as mangas e ajudar a mulher a tirar os Sim. móveis. E nós disseram: Não, a senhora está muito ocupada. Nós voltamos outro dia para lhe dar a A mensagem, gente né? não quer incomodar. A gente não quer incomodar. Poxa vida. Então, esse era o foco, né? O foco era a mensagem, tinha ali a ronda e tudo. Não era Uhum. errado em si, não era errado. Tinha muitas professoras visitantes e mestres familiares que faziam a visita, davam a mensagem e ministravam, sem ter essa, como é que eu diria, filosofia, esse modo padrão de vida de ministrar, como diz a aula, né? Ministrar como Salvador. Não é só ministrar, é ministrar como Salvador. Isso dá uma diferença muito grande no conceito. E isso tá ligado com a compaixão e empatia, né?
que nós passamos a entender a necessidade daquelas pessoas e tentar arrumar solução, né? Você ali conversando com aquele irmão, a gente não vai dar palpite da vida do irmão, né? Mas ali o Exatamente. espírito, ele vai estar. Eu acho extremamente importante, além da mensagem, né? A gente fazer uma oração, convidar o espírito, porque tudo ali vai trazer revelação pessoal, a gente vai desenvolver amor por aquela pessoa e aquela pessoa vai sentir o amor do Pai Celestial e do Salvador, né? Através daquela visita. E uma coisa que eu acho que eu vejo, né, na verdade, dentro da igreja, até com pessoas muito próximas, né? A minha mãe, por exemplo, e uma outra irmã da minha ala, elas têm essa visão, né, de ministração sem ter aquela designação. Às vezes Exato. só aparece na casa da irmã e ela, poxa, estava precisando de alguém, ela estava doente, aquela irmã, e por acaso, por revelação, né, o espírito ter sussurrado ali, poxa, você precisa visitar aquela irmã, você precisa visitar aquela irmã, e aí chega lá, a irmã estava Foram lá. precisando de alguma coisa, né? Eu acho isso fantástico, como que... E nós precisamos fazer muitas coisas para ter sintonia com o espírito, né, que o Senhor, ele vai nos orientar a fazer, a cuidar dos seus, né? Cuidar dos seus filhos. Interessante que você falou aí, Bia, é que no material, aqui quando chega nos doutrinas e princípios, ele Uhum, fala sobre a revelação pessoal, né? E a ministração passa por sim. isso, né? Você não ministra hoje só por, sei lá, porque gosta da pessoa, porque é meu Porque é amigo, obrigado. né? Porque é obrigado, exatamente. Uhum. Se eu não fizer domingo na Sociedade de Socorro no Alguém Colegial, eles vão faz. cobrar, né? Alguém vai fazer e tal. Mas você é movido por um espírito de revelação, né? Você sente que alguém está precisando e você vai lá e serve. Uhum. Sem interesse, sem designação, né? Porque eu vou receber um tapinha nas costas depois. É muito interessante esse princípio da revelação. Agora, a aula diz, né? O material fala sobre conselho profético sobre ministrar como o Salvador ministra. Vocês lembram de algum conselho profético sobre isso? O Elder Uceda, ele deu um discurso em 2023. O Senhor Jesus Cristo ensina a ministrar. O Elder Gong, que está no Brasil esses dias, né? Vai estar. Uhum. Vai a Belém, vai ao Rio Grande do Sul, vai a Fortaleza, né? São Paulo. Está fazendo uma grande maratona no Brasil. Ele deu um discurso com um título bem simples: Ministrar. Também em abril de 2023. Em 2018, a irmã Bonnie Cordon, ela falou sobre tornar-se pastores, tornar-se pastores. O presidente Nelson, ministrar com o poder e autoridade de Deus. Olha só, os temas já são conselhos, né? A irmã Bingham, também em abril de 2018, ministrar tal como o Salvador. A conferência de abril de 2018 foi só sobre ministrar. O Elder ministrar com inspiração. O que vocês lembram quando foi lançado essa nova maneira de cuidar das pessoas? Quais foram algumas advertências, orientações, ajustes que aconteceram? É justamente essa tentativa de não parecer forçado as coisas, né? De não parecer, a Polly tem que ir todo santo, pelo menos Uma vez por uma mês. vez por mês lá naquela irmã e tem que falar com ela sobre oração, e depois ela vai falar sobre jejum, e depois ela vai falar sobre o dízimo, e depois ela vai falar sobre o templo, e depois ela não precisa ir mais, a gente já vai trocar ela para outro parceiro, para outra pessoa para ministrar. Justamente para sair da rotina, né? A gente pode estar sim visitando, né, em qualquer âmbito. Inclusive, a gente pode estar fazendo essa ministração virtualmente, que é uma coisa Uhum. que antes era meio que
não podia. Exato. Agora Não pode. valia, A né? gente pode mandar uma mensagem. E ali nas entrevistas que a gente tem, depois eles perguntavam ainda: você visitou ela pessoalmente? Não, eu mandei mensagem. Ah, então você Então não não vai visitou. contar, né? Então você não fez você não foi uma professora visitante boa. E aí, hoje em dia, a gente já pode usar as redes sociais, né, a nosso favor. A gente pode enviar uma citação, a gente pode enviar um hino, a gente pode enviar uma escritura. E já conta, já é uma administração. Às vezes é tudo que a pessoa precisa, né? Uhum. Exato. Eu não sei se o que eu vou falar faz sentido, né? Mas às vezes a gente percebe que antigamente o foco era muito no número e na mensagem, Sim. né? Sim. E menos na pessoa. Tudo bem que eu saía de casa para ir lá, eu estava focado na pessoa, mas às vezes não parecia isso, né? Era mais mesmo medo da cobrança, né? E agora não tem nem relatório, né? Ministrar, assim, como era antigamente. Existe um relatório que eu faço para o meu presidente de quórum, porque tem necessidades, né? Às vezes alguém está precisando de alguma coisa, então eu tenho que relatar, olha, família tal, sei lá, tá com desemprego lá, o teto tá caindo, ou estão precisando aprender a fazer um orçamento familiar, coisas que tanto a presidente da Sociedade de Socorro como o presidente do Quórum de Elza podem ajudar, ou até o bispo, né? Se já entrar com ajuda de bem-estar ou alguma coisa que nós detectamos lá, coisa de relacionamento e etc, né? E realmente hoje a gente tem essa flexibilidade, né, de poder. Que às vezes a gente não consegue ter aquele tempo. Era sempre domingueiro, né? Ah, domingo eu preciso fazer visita de professora visitante na época, né? Era muito difícil ter um dia assim na semana para você cuidar daquela irmã ou daquela família. E hoje, com uma mensagem no WhatsApp, você pode perguntar se tá tudo bem com aquela irmã, se ela precisa de alguma coisa. Você pode compartilhar seu testemunho, como a Paty falou, um discurso, uma citação, um hino. Pode marcar alguma saída, vamos no cinema, vamos passear no shopping, né? Isso são maneiras de ministrar. E eu gosto muito de comparar, né, esse trabalho que a gente está fazendo agora com Cristo, né? Como ele fazia antigamente. Cristo, ele não julgava aquelas pessoas, né? Ele amava, ele cuidava tanto o espiritual, né, daquelas pessoas que ele ministrava, o físico, né, se aquelas pessoas precisassem de uma cura, e também eu falei qual, gente? O espiritual, o físico e o emocional, né? Então são âmbitos da vida de um ser humano que elas precisam ser cuidadas, né? Como eu falei, tem um exemplo na minha família, tem um exemplo na minha ala que, poxa, uma irmã, ela tá muito doente, vai lá ministrar aquela irmã que tá precisando. Ou, poxa, aquela irmã, ela não tô sentindo que ela não tá muito bem, ela não tá indo pra igreja, né? Ela já faltou 2 domingos. Eu vou convidar ela para uma noite de integração na minha ala, ou vou fazer uma noite familiar, vou convidá-la, né, para você ministrar, né, de diversas maneiras. Poxa, eu tô sentindo que aquela pessoa ela não tá muito bem, acho que eu vou conversar um pouco com ela para ver como ela tá se sentindo, né? Então, são esses 3 âmbitos que Cristo, ele também se preocupou. Exato. E é legal, eu tô olhando aqui, o presidente Nelson, ele disse assim, em 2018, a todos os irmãos que possuem o sacerdócio, convido-os a inspirar os membros a guardar os convênios, orar e jejuar, estudar as escrituras, adorar no templo e servir com fé como homens e mulheres de Deus. Olha só o que o ministrador faz, né? Não é só um vizinho que leva biscoito, né? Mas ele eleva as pessoas. Olha os pontos que ele levanta aqui, ó. Ajudar, inspirar as pessoas a guardar os convênios, a orar, a jejuar, a estudar as escrituras, adorar no templo e servir com fé como homens e mulheres de Deus. Podemos ajudar todas as pessoas a verem com os olhos da fé que a obediência e a retidão vão aproximá-las de Jesus Cristo, permitindo assim que desfrutem a companhia do Espírito Santo e sintam alegria na vida, né? Então, os ministradores, eles são chamados para fazer isso. Agora, a pergunta que eu faço aqui para vocês: como podemos fazer isso? Inspirar as pessoas a guardar os convênios, a orar, a jejuar, a estudar as escrituras, adorar no templo e servir com fé.
Como Nosso podemos fazer exemplo, isso? né? Exatamente o que eu ia O falar. nosso exemplo, ele diz muito, mas o você convidar, né? Você, se você compartilha, se você compartilha uma escritura com aquela pessoa, você tá inspirando ela, você tá mostrando àquela pessoa a importância de você estudar as escrituras, que você pode buscar respostas nas escrituras, né? Ou se você convida aquela pessoa para ir ao templo, por mais que ela não possa entrar, mas que ela Aham. fique ali no alojamento, ela vai ter aquele sentimento, né, de melhora, de buscar melhorar, né, o seu espiritual, de sentir o amor do Pai Celestial e ter aquele desejo de fazer novos convênios com ordenanças com o nosso Pai Celestial, né? Então a gente convidar, a gente ter algo que eu pensei agora em relação à ministração é você acompanhar aquela pessoa que você está ministrando, né? Se você sabe que aquela pessoa ela não está muito bem espiritualmente falando, né? Você pode convidar ela para uma noite familiar, você pode convidar ela para participar um pouco mais das reuniões dominicais. E você fazer tudo para acompanhar. Poxa, eu não vou conseguir. Eu posso buscar na sua casa? Eu posso passar na sua casa pra gente ir juntas, né? Ou vamos fazer uma meta. Vamos estudar 2, 3 versículos do livro de Mórmon, né? Acho que isso é interessante, né? É claro que depende muito de pessoa para pessoa, né? A gente também vai ouvir alguns nãos. Mas a gente precisa buscar orientação do nosso Pai Celestial. Pra saber o que a pessoa precisa. Realmente, como a gente viu, né, no tópico de revelação pessoal, o Espírito, Exato. ele vai orientar quais as necessidades e como que nós poderemos agir com aquela necessidade daquela pessoa. Eu estava lembrando dos missionários, né? Sim, Os missionários fazem sim, isso sim. com tanta perfeição e eles vêm fazendo isso aí há mais de 200 anos. Esse conceito hoje tão rotulado de ministrar, né, de 2018 para cá. Mas eu lembro que eu fiz missão em 1983. E a gente fazia isso tão perfeito, né, cuidando dos pesquisadores. Pegar o pesquisador, levar, a gente cuida dos pesquisadores assim como se eles fossem Crianças, né? crianças. Nenéns. Ou casca de ovo, né? Se não pegar direito, vai quebrar. Né? E a gente protege, a gente leva ele na igreja E acompanha, né? e E faz tá aquela ali. redoma ao redor, e chama o bispo, e chama a presidente, né? Aquela coisa. Só que quando termina a missão, a gente perde esse jeito de fazer essa coisa. Né? A gente perde Por o isso- manto, literalmente. Perde o manto. É. Parece que quando o presidente tira a plaquinha, Sai tudo. vai tudo embora. Por isso a importância, né, de nós mantermos o nosso testemunho, de continuar com a rotina missionária, né? É um pouco difícil, a gente não vai acordar às vezes 6, Cedo. 7 horas da manhã para fazer toda a rotina missionária, mas a gente manter a nossa comunicação com o Senhor em dias, né? De fazer o estudo nas nossas escrituras, de manter essa conexão com o nosso Pai Celestial e o Espírito para nos ajudar a cuidar desses irmãos. Exato. No discurso do presidente Nelson, ele chama atenção para uma coisa. Ele diz assim, ó, a principal característica da igreja verdadeira e viva do Senhor sempre será o esforço organizado e orientado de ministrar individualmente aos filhos de Deus e a famílias deles. Então, essa é a principal característica da igreja. É cuidar dos pobres, dos necessitados, aqueles que estão deitados na estrada, né? Como foi feito com o bom samaritano lá, que ele fez com aquele homem. Que mais? Muito bem. Eu ia falar que às vezes até convidar pro instituto já é ministrar, né? Sim, Inclusive, com certeza. eu acabei de fazer, eu convidei um amigo e espero que ele entre na aula, não sei. Mas o instituto também, ele não é só uma vez na semana, são vários dias e é uma forma de se fortalecer espiritualmente, então Com às vezes certeza. só chamar para uma aula, a gente não vai, não entra na aula, só fica aqui um pouco com a gente, e aí a pessoa vai ter o desejo de entrar na aula, consequentemente. Então, às vezes é só um convite que a pessoa precisa mesmo. E hoje tem tantas maneiras. Antes era mais restrito, né? Era você ir na casa do membro e dar a mensagem. Hoje temos diversas maneiras de ministrar, né? Como eu falei, pelo WhatsApp, redes sociais, de você chamar para uma saída, de ir para as atividades. Então, são muitas maneiras que nós temos hoje para ministrar
esses irmãos. Muito, muito bom. Você pode convidar, aqui em Manaus, as oportunidades que nós temos, nós podemos convidar para ir ao templo. Se é uma pessoa que não pode entrar no templo, você pode levá-la para ir no templo. Fica lá no jardim. Naquele dia você não entra, fica com ele. Fique com ela. Pode entrar ali até aquela sala do lado da recepção. Uhum. De repente você pode convidar alguém da presidência do templo, se estiverem livre, para ir lá e apresentar a pessoa e falar um pouco com ela. Né? E existem várias maneiras, né, de fazer isso. Trazer para o instituto. Pode convidar alguém para vir assistir uma sacramental, uma bênção de uma criança, né? Apresentação da primária. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode usar para. Eu lembro que eu fui bispo, uma das vezes que eu fui bispo, nós tínhamos uma ala que ela tinha uma frequência bem pequena, bem pequena. E aí nós colocamos uma meta de até o final do ano ter uma sacramental com 100 pessoas. E aí todo domingo nós falávamos, hoje teve 36, legal, traga seus amigos, né? E o pessoal começou a trazer. E aí mandamos muitos jovens para a missão. Nós marcamos sacramentais para tirar foto com as famílias, para mandar para os jovens que estavam na missão. E eu lembro que aquelas reuniões dava 100, dava 120 pessoas, 130 pessoas. Nós fazíamos almoço após o sacramental e começou. E a sala cresceu. Cresceu muito. É uma né? bênção, né? Os irmãos ministrando os irmãos. Então, eles começaram a trazer os amigos, a trazer membros que estavam inativos. De manhã cedo, todo mundo saía para buscar as pessoas, né? Então, assim, e funcionava mesmo. Né? Esse convite, esse aconchego, é uma ministração também. Como que a vida do nosso Salvador inspirou vocês a melhorar na ministração de vocês? A compaixão, a empatia pelas pessoas é algo que, de fato, é inspirador, assim, acho que para todos nós. A maneira de ajudar as pessoas, como a Bia falou, sem esperar algo em troca. É uma coisa que acho que todo mundo, quando faz isso de alguma maneira, se sente bem em ajudar, em dar no mínimo que for. Seja em uma informação, seja em um conselho, em uma conversa. Acho que, de fato, ajudar o próximo é uma maneira da gente se sentir bem também. É incrível demais. Eu lembro que uma vez, numa conferência de ela que eu tava, caiu na aula do Core, que estavam comentando era sobre ministração. Minha pergunta no Estavam chat. falando sobre como era antigamente. O interessante é que, como já foi comentado, né, que antigamente o foco era muito nós só deixar a mensagem. Aham. Mas, querendo ou não, também a gente podia fazer as outras coisas que nós fazemos sobre ministração, se tornar amigos daquelas famílias antigamente. Mas eu acho que a cobrança era tanto que a pessoa só focava naquilo. E hoje em dia é interessante, porque hoje em dia, como já foi falado também, nós podemos interagir mais com as pessoas, realmente tornar amigos daquelas pessoas. Exato. Muitas das vezes a gente acaba esquecendo disso. Nós realmente precisamos nos tornar amigos delas. E quando nós nos tornamos amigos dessas pessoas, fica muito mais fácil a pessoa retornar ou a pessoa ainda continuar fortalecida dentro da igreja. Eu penso logo na compaixão e empatia, né? Nem sempre a gente vai conseguir entender as dificuldades dos nossos irmãos, né? Mas ao ter empatia e compaixão, e eu gosto muito de pensar como o que o Salvador faria nessa situação, né? A importância de nós buscarmos orientação é, assim, algo primordial. Exatamente. Que assim nós vamos conseguir ter a compaixão e a empatia necessária para acolher aquele irmão com as suas dificuldades. Eu acho interessante, né, quando a gente fala de empatia, a empatia ela é uma virtude, né? E eu gosto muito de esmiuçar as coisas para ficar mais fácil, né, da gente conseguir aplicar, né? E se a gente for correlacionar a virtude empatia, a gente consegue ter um princípio muito valioso que é a escuta, né? Muitas vezes as pessoas, elas só querem ser ouvidas, né? E às vezes a gente sempre tem alguma ideia ali na mente, quer conversar com a pessoa sobre, colocando argumentos, mas às vezes a pessoa só quer ser escutada. A gente não tem essa necessidade de falar. Às vezes a pessoa só quer descarregar ali porque ela tem algo guardado ali dentro que ela quer expressar.
Muitas vezes ela não tem esse canal, assim, com as pessoas mais próximas, né? Talvez família, às vezes todo mundo é meio com bloqueios, né? Então acho que é Exatamente. interessante a gente acompanhar esse tipo de pessoa, né? E, querendo ou não, a gente enxerga as pessoas que são mais distantes, mais tímidas, né? É interessante a gente que consegue dialogar mais, né? Conversar com esse perfil de pessoa que a gente vai ter outra perspectiva sobre a vida. A gente vai começar a entender que todas as pessoas sentem algo, né? Todas as pessoas são racionais, né? Elas pensam coisas diferentes. Então, quando a gente correlaciona esse tipo de cultura, né? Querendo ou não, a gente está sendo como Cristo, né? A gente está Exatamente. ministrando Muito como bom. Cristo, porque ele não faz acepção de pessoas, né? A vida do Salvador, o ministério dele, os 33 anos dele, foi dar um modelo para nós. Sobre amizades verdadeiras e sobre ouvir um ao outro, né? Hoje foi um dia muito engraçado, porque eu não tinha marcado de ir pra casa da minha amiga, mas eu acabei indo pra lá. E quando eu cheguei lá, a mãe dela sentou do meu lado e falou bem assim, deixa eu conversar com essa moça. Eu fiquei meio nervosa, que eu não tinha feito nada de errado, né? Mas ela quer conversar comigo. Aí ela falou bem assim, você tava aqui um dia desse, eu vi que você tava meio cabisbaixo, você tava mal, e eu senti que eu devia conversar com você. Eu falei, tudo bem. Aí ela começou a falar que tristeza não era algo do Senhor, e começou. Aí eu fiquei, gente, que é isso? Aí ela soltou bem assim, não se mata, minha filha, porque aí eu não tava entendendo nada. Só que eu comecei a perceber que aquilo era meio angústia dela também, ela começou a falar da filha dela. E ela nunca deixou a filha dela conhecer a igreja, a nossa. E eu sempre chamei a minha amiga pra essas coisas, mas ela nunca pôde ir. Então, ela foi meio que um desabafo, eu percebi isso, e a gente começou a conversar, sabe? Como se a gente se conhecesse há muito tempo. E eu sei que foi uma intenção boa do que ela tava falando, sabe, pra mim. E que ela realmente percebeu que eu não tava legal, uns dias atrás. Então, assim, eu pude ajudar ela com as coisas e ela pôde me ajudar também. E parecia que realmente aquilo teria que acontecer, sabe? Foi aquele momento e a gente conversou sobre várias coisas. E eu aproveitei pra falar da igreja, que é algo que ela nunca quer ouvir. Então, assim, uma coisa levou a outra. E eu me senti bem por estar ali e falando sobre isso com ela. Então, foi bem importante. E eu lembro a primeira vez que eu fui ministrar. Eu fui ministrar um senhorzinho, aí meu parceiro de ministração chegou pra mim e falou: Alexandre, a gente só vai ministrar uma pessoa hoje. Eu saí preparado pra ministrar mais 5, né? Aí eu falei, poxa, mas só uma? Tu tá de moto, cara. E vamos... Aí ele, não, é porque só uma pessoa vale por 5. Era um senhorzinho de idade já. A gente chegou lá, era uma... Não sei que horas era, mas a gente chegou tarde e saiu bem tarde da noite. A gente Nossa. conversou muito. Porque ele, querendo ou não, acho que ele era uma pessoa muito fechada, não tinha muitas pessoas pra conversar. Então, foi uma conversa muito boa. Isso me ajudou bastante, porque como eu era novo na igreja, eu não conhecia muitas pessoas. E hoje, independente de qualquer coisa que aconteça, esse mesmo irmão, ele vai lá, me cumprimenta comigo e fala comigo todas as vezes. Às vezes eu tô tão agoniado, né, com algumas coisas pra fazer, no chamado e tal, eu nem vejo ele. Aí ele fala, ô Alexandre. Aí, opa, irmão, vai tá, a gente fica lá conversando. Aí isso é muito bom, porque às vezes a gente vai na intenção de ajudar a pessoa e também a gente acaba sendo ajudado. Uhum. Porque muitas das vezes eu tava triste, ele chegou comigo, conversou, eu acabei ficando feliz, assim, né, por conversar, porque querendo ou não, é uma pessoa muito, muito legal de se conversar, né. Então, eu acho que assim, uma ministração é uma troca justa, né, das vezes tanto de ajudar o próximo, quanto às vezes o próximo pode me ajudar. A gente não precisa chegar lá e dar uma mensagem, alguma coisa do tipo. Aquele irmão, aquela família, ela só precisa desabafar tudo, né? E muitas das vezes a gente... a nossa fé, ela aumenta, o nosso espírito, ele aumenta também. Tudo fica muito fortalecido quando a gente ministra, né? Como o Alexandre falou, ele aumenta essa conectividade entre os irmãos. Poxa, aquele irmão, ele me ajudou, vou lá falar com ele. É algo assim maravilhoso, essa escuta ativa que nós temos. Olha aí, visitaram o senhorzinho, né? Saíram bem tarde da noite. Né? Uhum. Por quê? Uma pessoa idosa já tem um time diferente, né? Sim. Já conversa mais lento, já ouve com mais dificuldade, né? E gostam de conversar. Gostam, né? As pessoas idosas gostam de conversar. Verdade. Você senta com um idoso. Já Eu tinha, na época de mestre familiar, eu tinha uma irmã que eu era mestre familiar. E era assim, nós tínhamos 4 famílias. 3 nós fazíamos nos dias e aquela irmã era só ela. Naquele dia ia eu e meu filho, né? Só eu e ele
e saía um rango legal. Ela sempre tinha um bolo, tinha um salgado e Adoro. tal, né? E era bacana, né? Mas ela conversava. E era legal, ela tinha histórias, assim, bem engraçadas. A gente ria muito, né? E ela era viúva, né? Então ela gostava muito das visitas, né? Isso é Sim. tão interessante, né? Que Cristo, ele até hoje, ele tem essa marca, né? E para aquele irmão, né? Aquele irmão idoso que o Alexandre ele visitava, vai ficar marcado, né? Exatamente. Tanto que a qualquer lugar que ele for passar e o Alexandre tiver, ele vai lá conversar, né? Vai lá ter pelo menos perguntar se tá tudo bem, né? E às vezes isso é importante, né? Você tá ali com aquele irmão e ele vai lembrar de você que em algum momento da vida dele você esteve presente. É muito importante isso e realmente nós precisamos ter essa atenção e esse cuidado. E o legal na ministração é que ela é uma mão dupla, né? Uhum. Você não só tá dando, você Também também se recebe. enriquece com isso, né? Você vê aí, o Alexandre vai para a missão agora, e ele tem uma lição boa aí de ministrar, de visitar e de cuidar das pessoas, que com certeza ele vai usar lá. Fazer bem pra gente. Eu acredito que quando a gente não. Por mais que você esteja só escutando, sabe? Eu tô pegando a tua experiência e trazendo ela pra mim. Então, muitas das vezes eu sou mais ajudada, tipo, com as coisas que tu falou pra mim do que. Tipo, eu só escutei, eu não fiz nada, não movi um dedo, só te escutei e saí dali, tipo, muito edificada, sabe? Com o teu testemunho, com as tuas coisas que a gente para e pensa assim, poxa. Ela tá nessa situação e mesmo assim ela tá sendo grata, sabe? E a gente, muitas das vezes, só não tá... Tipo, poxa, eu tava tão desanimada. Eu acredito que a administração, ela serve pra gente alimentar o nosso testemunho, sabe? Porque eu escuto o que meu coleguinha, o que o meu amigo tem pra falar. E eu, tipo, paro pra pensar, sabe? Analisar tanto as coisas que eu tenho feito. Pelo menos é assim que funciona comigo. Logo no início, quando eu decidi me batizar... as sisters que me ensinaram, eu olhava muito isso por elas, sabe? Porque elas se preocupam muito com o próximo, tipo, elas realmente vivem isso, sabe? E eu não tive a oportunidade de servir uma missão, né? Não pude, não posso servir uma missão, mas elas me falavam muito sobre administração. Administração, tu não precisa ir pra um outro lugar pra tu poder fazer o bem pro teu companheiro, sabe? Exatamente. Tu pode muito bem cuidar das pessoas que são da tua igreja, que são da tua aula, teus amigos, da tua família. Então eu achei isso muito interessante que ele falou sobre fazer bem pra nós mesmos, sabe? É bem legal. Exato. De uma irmã que ela tem alguns problemas de saúde, né? E ela é só. Ela já é viúva, os filhos moram longe. E a minha mãe, junto com uma outra irmã da minha ala, de vez em quando fazem essa administração, né? Em específico, em um dia, nós acordamos com ela de que nós a visitaríamos e a gente veria o que poderia ajudar. E nesse dia, nós fomos bem cedo pra lá. E na casa dela, a gente precisava organizar algumas coisas que logo ela faria uma cirurgia. E nós fomos organizar a casa dela, tinha muitas coisas que precisavam ser feitas, né? Por exemplo, meu pai, ele teve que trocar o chuveiro da casa dela que tava sem, ela não tava conseguindo tomar banho direito, porque o chuveiro dela não tava Nossa. funcionando, né? Uma encanação, um problema de encanação, a pia também tava com problema, então meu pai, a gente nesse dia foi lá e nós pudemos fazer o que nós podíamos para ajudá-la, né? E esse é um discurso poderoso. Demais. Então, e no final, ainda assim, ela ofereceu pra gente alguns maracujá, que ela tem um pé, né, de maracujá, e ela falou, ai, irmão, você pode levar um pouco de maracujá, e ela oferecia coisas que tinham na casa dela, assim, era pouco do que ela tinha, mas ela sabia que a gente estava fazendo de coração, e ela é muito grata, sempre a nossa família, pelas irmãs que vão lá cuidar dela, é realmente algo que a administração, algo da administração que não tem preço, é a gente sentir o amor daquela pessoa por nós. Eu acho legal isso aí. Aquele filme da vida do profeta, eu não lembro agora o nome, mas que tem aquela mulher que ela não gosta da igreja e os membros vão ajeitar a casa dela e ela diz, olha, eu não gosto da sua igreja, mas muito obrigado pelo que você está fazendo. E tem hora que ela tá metendo o pau no profeta, pra mãe do profeta, né? E ela não sabe. Aí a mãe do profeta, espera aí, pergunta aqui pra ele, Joseph, vem cá, a senhora, aí ela, seu filho, é meu filho. Vem cá, filho, rapidinho. E é exatamente isso, né? É um serviço despretensioso.
ele não tem uma segunda intenção. E realmente acho que não tem sentimento melhor do que sentir o amor das pessoas, né? Eu gosto muito disso. O serviço, ele é a prova disso. E a administração, ela tá dentro do serviço, né? Exato. Mas a administração, ela tem algo especial, né? De você cuidar, de você amparar, de você orientar quando você puder, de você acolher, e você sente o amor do Pai por aquela pessoa e por você, e o amor daquela pessoa por você. Você aprende a amá-la e ela aprende a amar você. E o legal também na ministração, o amor que a gente desenvolve por quem nem conhecemos, né? Uhum. Tu estava falando aqui, veio à minha mente o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O mundo inteiro está assim, se mobilizando com isso, com ministração, com doação, pessoal dando horas de trabalho voluntário para arrumar as doações, né? Uhum. Empresas. Porque as doações pararam aqui fora do Rio Grande do Sul, mas no Rio Grande do Sul ainda está acontecendo direto. Pois é. A empresa se mobilizando, gastando mesmo a rodo. Agora tem várias empresas aí se mobilizando para. Eu vi essa semana na televisão o Céu da Azul Uhum. convocando outras empresas para reconstruir as casas, né? Aí um banco famoso aqui entrou com um aporte muito grande de dinheiro para isso, né? Assim, e sem pretensão nenhuma também, né? Sem esperar algo em Exatamente. troca. Mas a gente vê que esse espírito que o presidente Nelson, né? Porque o foco da aula hoje é o conselho profético de Uhum. ministrar como o Salvador ministrava, né? A gente vê que isso encontra eco em todos os cantos, né? Isso que nós estamos falando da administração, ele aumenta muito o nosso relacionamento com essas pessoas, né? Como o senhor falou, são pessoas que a gente não conhece por enquanto, né? As pessoas, por exemplo, a listinha que a gente tem, né? Que a gente recebe, às vezes a gente não conhece irmão, a gente pouco fala com aquele irmão, mas a gente passa a criar um laço, né? Com aquela pessoa, a gente entende as necessidades dela. E isso é o que nós precisamos dentro de uma ala, por exemplo. Tem alas que são muito unidas e eu acho isso incrível. Eu vejo, assim, a ala ali do meu irmão agora, nossa, é uma ala, assim, fantástica. Eu vejo, assim, as irmãs da Sociedade de Socorro, poxa, tem batismo, vamos fazer um bolo, vamos fazer um legal. café da manhã. Se for no domingo de manhã, vamos fazer um café da manhã. Poxa, vai ter um pesquisador que tá se casando. Vamos fazer um bolo, vamos organizar o casamento, vamos deixar as coisas organizadas. Isso é ministrar também, né? Eu acho, assim, isso incrível, como o evangelho, ele abrange muitas coisas, né? Você pode doar seus talentos através da ministração. Você convida, poxa, irmão, vamos lá para casa aprender a fazer um pão? Vamos lá em casa para aprender a fazer crochê, vamos aprender a fazer alguma coisa, né, de diferente. São muitas coisas que nós podemos fazer com a administração e o principal, né, de seguir o exemplo de Jesus Cristo, né? E a gente precisa estar muito atentos nos chamados proféticos, né? Do que os nossos líderes, o nosso profeta, ele nos orienta hoje em dia, né? Exatamente. Isso é importantíssimo. E temos a oportunidade, né, de ouvi-los a cada 6 meses. Essa semana eu vi, acho que foi antes de ontem, algo interessante no Facebook que me enviaram. Um amigo meu que é bispo lá em Fortaleza. Eu fui bispo dele também, ele foi meu conselheiro, agora ele é o bispo da ala. Uhum. E era o aniversário dele. Gente, era uma procissão. Uma procissão mesmo. Na porta dele, aí os 3 missionários da ala bateram. Bispo, o Helder fulano morreu, vai embora, né, e tal. Que susto. Não, morreu, né? Mas era pra abrir o Acabou portão. Quando o bispo abriu o portão, tava a ala inteira. Nossa, Com que bolo, legal. refrigerante, suco, né? E entraram e fizeram uma multidão, né? Eu achei aquilo fantástico, porque o bispo ministra todo mundo, né? E agora Mas quem todo ministra mundo o estava ministrando. Exatamente, quem ministra o bispo, né? Estava lá todo mundo ministrando o bispo, né? Eu achei aquilo. Legal. E a alegria ali, todo mundo junto, né? E realmente ele é muito amoroso, né? Um homem muito amoroso. Eu achei Querido. aquilo. É muito querido. Eu achei aquilo Querido fantástico, fantástico mesmo. Quando a Bia tava falando, eu me lembrei de um exemplo, né, que aconteceu na minha família.
Eu não sou membro desde que eu nasci, muito menos os meus pais, né? Eles se batizaram bem depois de mim. E aí, meus pais, principalmente, tinham um costume muito forte com café. Era café, 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 café. E eu já não aguentava mais, porque eu odeio café desde que eu era criancinha. E aí eu sem querer soltei assim, os meus pais estão com dificuldade ainda de mudar de café pra cevada, porque eles não, sei lá, fica ruim. Eu falei, tipo, eu era criança ainda, tá, gente? Muito importante que eu era criança, eu era muito honesta. Eu falei, não, eu não gosto daquela cevada que meu pai faz, é muito ruim. Soltei pro bispo da época. E aí o bicho falou assim, sério, Polly? Aí eu não gosto muito de cevada, sei lá, e eu acho que eu prefiro até tomar café do que aquela cevada ruim. E aí o meu bispo, ele, tipo, nossa, é complicado mesmo. Aí ele chegou lá em casa, uma tarde qualquer, eu acho que era uma segunda-feira, tipo, bem aleatório mesmo. E o meu pai tava em casa. Ele falou assim, irmão, me dê aqui essa cevada, eu vou te ensinar a fazer cevada. Pro meu pai, né? E aí ele. E ele ensinou a cevada. E juro, a cevada que o meu pai aprendeu nesse dia foi a melhor cevada que ele começou a fazer. E eu aprendi a ter gosto pela cevada. Então, o bispo, ele só começou a ministrar. Ele ministrou do nada. Ele ouviu a sua minha necessidade. necessidade. Ele foi em casa e ele mudou minha vida. Porque hoje eu sou apaixonada por cevada. Não coloque. Não, eu não tenho autocontrole. Não me dê cevada. Porque aquele bispo simplesmente ouviu o que eu tinha pra falar, né? E eu reclamei, né? Era eu murmurando. Mas mesmo assim, o bispo teve a compaixão, a empatia de entender o que estava acontecendo e ensinou o meu pai. Posteriormente, eu aprendi a fazer cevada. Hoje minha cevada é muito boa também. Então, Confirmo. então é só isso que a gente precisa na igreja, né? Exatamente. É só ouvir e fazer. Eu nem precisei cobrar. Poxa, bispo, o senhor sabe fazer cevada, por que você não Você ensina? falou que ia lá em casa fazer a cevada pra mim. Você tem que prometer que vai lá ensinar. Não. Ele foi porque ele quis, um dia muito aleatório. Eu me lembro desse Não dia. foi nem pedido, né? Não, nem pedi. Eu gosto muito de algo que a minha mãe ela faz. Às vezes ela fala que às vezes a gente não precisa marcar. Mas, claro que a gente não vai ser inconveniente, né? De aparecer num horário assim. Mas às vezes é bom a gente aparecer assim de surpresa, né? Sim. E claro que sempre com a orientação do Espírito, o Senhor ele vai dizer o momento certo que a gente precisa visitar aquela irmã, seja qual for a necessidade que ela esteja precisando e de ajuda, é muito bom. Às vezes a gente não precisa anunciar que nós estamos indo, às vezes a gente só realmente precisa ir. Eu acredito que a ministração, ela vai muito além, né, desse aspecto só o espiritual. Eu acho que quando a gente ministra, a gente absorve as coisas tanto para o nosso bem-estar, quanto para a nossa saúde, para o nosso lado espiritual, muito mais. E vale ressaltar também esse teu ponto aí. Eu achei bem interessante que tu falou do teu bispo. E acredito que se a gente olhar dessa forma, sabe? Porque muitas das vezes a gente não reconhece, sabe? Tipo, eu pontuando aqui... a ministração, ela realmente, às vezes, ela é muito na calada, sabe? Eu tava numa aula que teve lá na minha capela e uma irmã de 25 anos, ela falou bem assim, a gente tava pontuando sobre ministração e ela falou bem assim, um dia eu me senti meio envergonhada porque eu ia ministrar uma irmã, eu era responsável de ministrar uma irmã que, tipo assim, ela tem 40 e poucos anos, já tem filhos e tarará, e ela tinha muito isso de, o que eu vou falar pra uma mulher muito mais velha que eu? Ela vai olhar pra mim e vai falar assim, o que essa menina tem a me oferecer? Aí, detalhe, a irmã tava lá, né, e ela apontou bem, tipo, ela também se meteu na conversa e falou bem assim, eu realmente pensei isso, sabe? O que uma menina de 25 anos que vai fazer pra mim? Aí foi quando ela falou que, quando ela menos esperou, sabe, só uma conversa, uma ajudinha ali, ela disse que tipo, transformou o dia dela, sabe? Da forma que nem ela mesma esperava, ela ajudou. Então, eu acho que quando a gente dá uma palavra, até um boa noite, sabe? Pra alguém, escuta, isso realmente ajuda. Muitas das vezes, faz muita diferença, sabe? Eu acredito que faz muita diferença você tanto se rodear de pessoas que estão na igreja, ou quando você vê uma pessoa que está se afastando, você, tipo, fazer questão que ela esteja perto, sabe? Porque a gente não sabe o motivo, muitas das vezes é um problema com ela mesmo, só que a gente confunde as coisas quando a gente tá mal, sabe? A nossa cabeça, ela
acaba indo para um outro rumo, tomando uma outra direção, que tu só vai se deixando levar. E tem uma pessoa ali do teu lado que só te escute, que te entenda, parece que tu descarrega tudo aquilo, fala, não, calma, eu tô me precipitando em tais atitudes. E tu começa a realmente pensar, pô, aquela pessoa é legal, tu não falou um ai, tu só escutou, sabe? Então cria o afeto que tu fala, sabe? As sisters que me ensinaram, se parar pra pensar assim, elas ficaram comigo 2 semanas, mas eu tenho um apego nelas que parece que é Da vida inteira. a vida inteira, sabe? Que minhas melhores amigas da vida, nunca vou esquecer elas, sabe? No entanto que uma nem tá mais aqui, porém é um respeito e um carinho enorme. Mas eu não sei nada da vida dela. Tipo, eu não sei absolutamente nada da vida dela. Não sabe Eu- nem o primeiro nome, Nem o né? primeiro nome dela, exatamente. Só sei que durante um período ela estava aqui e ela me escutou, sabe? E ela falou coisas positivas pra mim. Ela não precisou, tipo, resolver meus problemas. Ela só precisou me escutar. Então, eu acho que praticar mais da caridade, escutar mais, tentar obedecer o segundo mandamento, né? Que é amar o próximo, eu acho que isso faz com que a gente esteja em um outro nível, sabe? Não somente falando do espiritual, mas hoje, agora, sabe? Realmente a administração ela é muito importante, ela é algo assim que nós podemos sentir muito amor. Amor do nosso Pai, amor do nosso Salvador, o amor daquelas pessoas e o amor daquela pessoa por nós. É realmente algo que todos nós precisamos melhorar, né? Em como nós devemos ministrar, nós temos o modelo perfeito, que é o nosso Salvador. Né? A gente não precisa se inspirar em fulano, nem ciclano, mas a única pessoa que de fato nós precisamos ter como nosso modelo, como nossa inspiração é o nosso Salvador. Em tudo, em tudo. Se a gente tiver dificuldade em qualquer coisa, basta a gente perguntar para ele que o Senhor ele com certeza vai nos dizer. Nós precisamos buscar essa orientação. E aplicando todas essas coisas que nós aprendemos hoje, né? A compaixão, a empatia, essa escuta ativa, a questão da revelação pessoal, de você saber a necessidade da pessoa e de você saber como pode ajudá-la, é algo assim fantástico que vai aumentar muito o nível da nossa ministração. E realmente não tem coisa melhor do que servir ao nosso próximo e poder amar essas pessoas. Realmente amo a ministração. A ministração é assim, é algo incrível. E tem me ajudado bastante, né? Apesar de, já falei muitas vezes para os meus ministradores que eu preciso que elas me visitem e elas não fazem isso muito. Eu tenho muitos amigos e esses amigos eles realmente me ministram ou eu ministro outras pessoas e eu acabo sendo abençoada da mesma forma, né? Então, porque realmente eu sei que quando nós servimos o nosso próximo, estamos a serviço de Deus e Ele nos abençoa de volta, Ele traz aquele conforto, aquela paz, aquele amor de volta. Eu realmente sei disso. E eu realmente, quando eu ouvi sobre a ministração, né, eu aprendi que eu quis fazer realmente a ministração, porque é um ato muito lindo quando a gente faz pelas outras pessoas e não precisa ser mostrado, né, para todo mundo. Isso que eu amo na ministração. E realmente eu sou muito grata por essas coisas, por essa inspiração do nosso profeta, né? De ter mudado algumas coisas. Realmente, a oportunidade de servir, ela é importante pra gente. Eu só sei que essa igreja, ela é uma igreja de ministração, porque o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de ministração, então a igreja dele não poderia ser diferente. Às vezes nós vemos algumas situações que não parece isso, mas talvez seja alguma coisa mal interpretada, mal direcionada, né? Mas a igreja de Jesus Cristo é uma igreja de inspiração.